Você sabia que para receber 100% da média pelo INSS, um homem precisa contribuir pelo menos 40 anos? E mesmo assim, existe um teto. Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto você precisa investir por mês para não depender disso. E eu já quero deixar claro aqui que eu não estou falando mal do INSS e dos inúmeros benefícios que ele carrega. Esse vídeo é para te mostrar como que o jogo do INSS funciona e como você pode construir uma segunda aposentadoria mesmo investindo pouco todos os meses. Antes de tudo, eu peço que você curta esse vídeo e, claro, peço que você também se inscreva no canal e comente o que você tem feito para não depender do INSS. A primeira coisa que eu quero dizer, que tem muita gente que confunde, é que existe uma diferença entre INSS e Imposto de Renda. O INSS é uma contribuição previdenciária, ou seja, todos os meses, parte daquilo que o empregador te paga é direcionado ao INSS para que a sua aposentadoria e todos os benefícios seguros que o INSS envolve sejam realmente garantidos. Diferente do imposto de renda, que é um imposto sobre aquilo que você recebe. É importante dizer também que todo mundo paga o INSS, mas nem todo mundo paga o imposto de renda. Se você ganha um salário mínimo, por exemplo, uma parte disso é direcionada ao INSS. Mas no imposto de renda, quem ganha até R$ 5.000 é isento de pagar esse imposto. E aqui foi o que eu falei, então se você ganhar até um salário mínimo por mês, você ainda paga 7,5% ao INSS. E o INSS ele tem um teto. Esse teto hoje, em 2026, é R$ 8.475,55. Mas tem um ponto interessante que é o tempo mínimo de contribuição que você precisa ter para poder se aposentar. O tempo mínimo para homens é de 20 anos. E o tempo mínimo para mulheres é de 15 anos. Só que com esse tempo mínimo trabalhado, você ganha no máximo 60% daquilo que você ganhava anteriormente. Ou seja, se você trabalhava e ganhava R$ 5.000 e você se aposentou com 20 anos apenas de contribuição, você vai receber apenas 60% dos R$ 5.000, que são, no caso, R$ 3.000. E a partir disso, a cada ano adicional de trabalho, você ganha 2% para somar com esses 60%. Ou seja, se você precisa de 40 anos de trabalho, seriam mais 20 anos nesses 60% aqui. Então, é 2 vezes o 20, que vai dar exatamente 40, que é o que falta aqui para fechar 100%. Então, para homens, a regra dos 100% são 40 anos, para mulheres, 35 anos. Só que tudo isso aqui não pode passar do teto, de R$ 8.475. Ou seja, se você recebia 15 mil, 20 mil quando trabalhava, quando você se aposentar, se você se aposentar com o tempo máximo de contribuição, ainda assim você receberá no máximo o teto do INSS. Aqui nessa tabela eu trouxe uma simulação de alguns salários para a gente ter mais ou menos uma noção de quanto é retido pelo INSS e quanto vai para o imposto de renda. Então aqui a pessoa que ganha um salário mínimo, ela não vai pagar imposto de renda, mas vai contribuir sim com o INSS. E aqui nesse caso é o que nós vimos no slide anterior, que é aquilo de 7,5% do salário bruto. Na faixa de R$ 4.000, você também ainda não paga o imposto de renda, mas a sua contribuição com o INSS ela já é um pouco maior. Aí a partir dos 5, no caso aqui o exemplo com 6, você já começa a pagar o imposto de renda. É interessante perceber também que a partir de um certo valor, a contribuição no imposto de renda ela é fixada. Então também existe um teto para essa contribuição, que no caso aqui é de R$ 988,09. Então dá para ver que aqui uma pessoa que ganha um salário bruto de R$ 20.000 tem um quarto do seu salário no INSS e no imposto de renda. E agora eu queria fazer uma simulação aqui muito interessante para te mostrar o poder dos investimentos no longo prazo. Por exemplo, então um homem que recebe um salário mínimo por mês vai precisar contribuir com R$ 121 ao longo de 40 anos, todos os meses, para poder se aposentar com 100% do salário mínimo. Mas o que é mais interessante é que se a gente pega esses R$ 121,58 e investe ele ao longo de 40 anos, nós teremos um resultado bastante interessante. Aqui no site do Investidor 10, eu consigo, através dessa calculadora de juros compostos, fazer essa simulação. Vamos supor que você começou a trabalhar agora e faltam ainda 40 anos para você se aposentar com 100% da média do INSS. Então, seu valor inicial aqui vai ser de R$ 0. Taxa de juros, a gente pode fazer uma taxa um pouco mais conservadora. Eu acho que 10% ao ano é uma taxa bem interessante para a gente trabalhar aqui. Então, no caso do homem, durante 40 anos, nós vamos investir R$ 121,58. Clicamos em calcular e esse aqui é o valor final total de tudo aquilo que a gente investiu, mais os juros compostos ao longo desses 40 anos. Que é bem interessante, que no começo quase não dá para ver a diferença. Mas quando nós vamos chegando aqui nos 30 anos, 35 anos, 40 anos, olha a diferença. Você só investiu R$ 58.000 e o valor final foi R$ 674.811. O mais interessante é que com isso aqui, rendendo uma taxa de 10% ao ano, você teria por mês cerca de R$ 5.500. Muito mais do que um salário mínimo. Isso que é interessante, que você pode juntar aquilo que você vai receber do INSS quando se aposentar
e fazer a sua previdência privada, ou seja, investir todos os meses, e não precisa ser um valor tão alto. Só que é importante que você comece o quanto antes, para que no longo prazo esses juros realmente valham a pena. E é claro, aqui eu estou falando de uma taxa de juros de 10% ao ano. Mas hoje, por exemplo, com a Selic em 15%, o CDB, que é um investimento muito seguro, que rende muito mais que a poupança, está rendendo 12% ao ano. E com 12%, nós já teríamos mais de R$ 1.179.000. E além disso, você não precisa ficar apenas no CDB. Existem fundos imobiliários que pagam a mesma coisa, sem cobrar impostos sobre os dividendos, como é o caso, por exemplo, do MXRF11, que tem um dividendo de 12% ao ano. É um fundo imobiliário extremamente seguro, enorme, é o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores, que você pode investir aqui e ver esse dinheiro todos os meses caindo na sua conta. É claro, se você quiser saber sobre fundos imobiliários, eu tenho o Guia Mestre dos Fundos Imobiliários, e lá tem tudo explicado, o que são fundos de papel, o que são fundos de tijolos, como o ciclo da Selic influencia no valor das cotas imobiliárias. Tudo que você precisa saber sobre fundos imobiliários você vai encontrar nesse e-book. E eu vou disponibilizar ele para vocês, primeiro o link da descrição e no comentário fixado. Vamos dar uma olhada agora na contribuição paga considerando um salário bruto de R$ 4.000, ou seja, a contribuição paga ao INSS de R$ 368,60. Vamos manter essa taxa de 2%, mas dessa vez vamos pensar numa mulher trabalhando os seus 35 anos para receber 100% da média do INSS. Então aqui o valor total de R$ 2 milhões. Considerando aí 2% ao ano, ou seja, 1% ao mês, isso seria, só mudar a vírgula aqui, né? R$ 20.121,99. Vou perceber que é bem acima dos R$ 4.000 que essa mulher ganhava enquanto trabalhava e ganharia se aposentando com o tempo máximo de contribuição. Mas vamos fazer ainda mais uma simulação considerando esse valor máximo de R$ 988. Então vamos considerar dessa vez agora novamente um homem, ou seja, 40 anos de trabalho, e o valor de R$ 988. Então, nesse tempo, ele teria investido apenas R$ 474.000 e teria um total de quase R$ 10 milhões, que considerando 1% ao mês, seria mais de R$ 95.000 por mês. Tudo bem, mas aí a gente volta à questão do vídeo. Quanto você precisa investir por mês para se aposentar sem depender do INSS? Essa equação aqui nos traz essa resposta. Esse aqui é o aporte mensal que você deve fazer, considerando um prazo de 35 anos para as mulheres e 40 anos para os homens, para receber o teto do INSS hoje, ou seja, R$ 8.475. É interessante perceber também como a rentabilidade influencia. Uma rentabilidade de 10% ao mês, uma mulher deveria aportar quase R$ 250 para chegar nesse valor. Agora, com uma rentabilidade de 12%, ela economizaria quase R$ 100 por mês. Então aqui, para uma mulher, zero, uma taxa de 10%, durante 35 anos, investindo R$ 249,35, ela teria um total de quase R$ 850.000, que considerando 1% ao mês, seria exatamente o que é hoje o teto do INSS. Agora, se ela mudasse a taxa de juros para 12%, e investisse apenas R$ 155 por mês, ela teria basicamente o mesmo valor, investindo R$ 100 a menos todos os meses. E por isso que é muito importante você saber onde vai investir, saber onde estão as oportunidades no momento, quais são as ações mais baratas da bolsa, quais são os fundos mais descontados no momento. É por isso que eu peço não apenas que você se inscreva no canal, mas que você também acompanhe o canal, os novos conteúdos que eu estou trazendo, falando de ações, falando de fundos, te ajudando a montar uma carteira realmente sólida, com estratégia e pensando no longo prazo. Mas por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.